Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a contagem das consultas externas. A gente já fez a contagem dos arquivos lógicos internos, dos arquivos de interface externa, das entradas e das saídas, e a gente fecha o conceito de pontos por função com as consultas. Tá? No vídeo passado a gente diferenciou o que é uma consulta de uma saída, tá? Lembrando que a saída tem processamento de informação, existe um determinado cálculo quando você executa uma saída, e a consulta não. Eu dei um exemplo para vocês, o que a partir desse software que tem esse diagrama de entidade de relacionamento, onde eu tenho a tabela cidades, pessoas e times, tá? Então, uma cidade tem uma ou mais pessoas e um time também tem uma ou mais pessoas que torcem para aquele time e a gente tem um relacionamento de um para N dentro desse contexto. Tá joia? Algo bem simples. Mostrei para vocês a consulta, o relatório. Está aqui o meu relatório de a minha saída, né? É um relatório de pessoas agrupadas por cidades. Perceba que eu tenho um processamento aqui. Tá? Eu tenho uma consulta aqui que eu vou fechar essa consulta aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu informo o código da cidade, cidade 2, Brasília, e retorna as pessoas que moram nessa cidade. A gente vai fazer a contagem dos pontos por função desta consulta. Tá? Então vamos lá. Então, se você olhar a régua lá, a nossa régua de contagem, vamos mapear a régua aqui na nossa interface de gravação, a gente tem uma matriz para contagem de ali e aí uma matriz para contagem de IE e uma matriz para contagem de OE, certo? E eu não tenho uma matriz específica para contar o CE. Tá? A teoria de pontos por função preconiza que eu conto o CE utilizando as duas matrizes, entrada, tá? A IE e a saída, certo? Essa aqui, a teoria de pontos por função prevê a utilização dessas duas matrizes. Aí. Então vamos olhar a nossa entrada lá, então vamos fazer o processamento da nossa consulta de novo, tá? Então tá lá, eu vou informar o código da cidade, então vou pegar a cidade 1, Cornélio Procópio, então são as pessoas que moram na cidade 1. Tá? Então eu tenho uma entrada, vamos verificar o que se essa entrada, tá? Então eu vou estar olhando lá na minha na minha na minha régua, tá? Então, olhando para a entrada, para essa matriz aqui, eu manipulo um TED, um campo, certo? Uma entrada, um campo que informa o código da o código da cidade que eu estou mapeando, né? Então, uma entrada, certo? Vamos verificar se existe o quê? Se essa entrada vai manipular, vai envolver um processamento, é, uma comparação com a tabela aí, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na nossa interface aqui do banco de dados. Então, a partir do momento que eu entro aqui, com o código que da cidade, eu vou verificar o que lá na tabela cidade, né? E vou verificar o que se aquele código existe ou não. Então, eu manipulo aí uma uma tabela, né? Porque eu pego esse código que eu fiz na interface, vamos voltar lá de novo para que vocês possam entender certinho. Tá? Esse código que a partir do que eu digito 1 e dou o Enter, eu clico no botão OK, tá? Ele vai verificar o que? Se existe o que? Por meio de uma regra de comparação aí, se existe o código 1 dentro da tabela de cidades, certo? Então eu vou estar manipulando aí o que? Uma entrada, tá? Um campo e um tar, certo? Então eu vou estar parado aqui nessa célula aqui, ó, a união entre essas duas células, 0, 1 tar e 1 A4 TED, estou parado aí o que? No baixa, então, certo? A minha entrada aí é baixa, tá? Então agora vamos trabalhar o que? Com o conceito da saída, tá? Na saída você o que? Você de cara consegue perceber que você apresenta um, dois, três, quatro campos, certo? São quatro TEDs aí, tá? Então vamos olhar para a saída lá.
eu trabalho com 4 TEDs, mesmo assim vou estar trabalhando nessa célula aqui, que é a célula baixa. Tá? Vamos ver quantos TARs ele manipula, se é 0, 1, 2 ou 3 ou mais que 3, tá joia? Então vamos lá, olhando para a interface aqui, estado, tá? Esse estado está lá na tabela de cidades, então aqui eu já manipulo um TAR, um arquivo relacionado, tá? Olhando para a consulta, o código da cidade, ele está presente na tabela o quê? De cidades e está também presente na tabela de pessoas. Tá? Como eu estou fazendo a consulta em cima da tabela de pessoas, eu tenho que verificar o quê? Se o código existe aqui e buscar esse código lá também na tabela de cidades. Então, estou manipulando aí a segunda tabela, que é o segundo TAR aí, certo? Aí tem o código que aí da pessoa, tá? Então, olhando lá o código da pessoa, certo? Ó, tá aparecendo ali, certo? Então, na verdade, esse é o código da cidade, tá? Aqui, ó, o código da cidade na tabela de cidades, certo? Ó, só para corrigir aqui, ó, o código da cidade e a cidade, são esses dois campos aqui que a gente está olhando, certo? Então, toda a segunda tabela e apresenta o nome da pessoa aí que a gente vai, o quê? Ter no campo da tabela de pessoas. Então, claramente eu trabalho aqui com 2 TARs, certo? Então, eu vou estar olhando a minha régua lá, certo? Vou estar trabalhando aqui com 4 campos e 2 TAR, vou estar trabalhando com a complexidade também baixa aqui para OE. Eu vou dar um OE baixa aqui, certo? Então eu tenho o quê? Na minha régua aparece o resultado 3 e o resultado 4. 3 para entrada e 4 para saída. Qual que eu vou selecionar? Eu vou selecionar o maior. Nesse caso aqui eu vou zerar a entrada, porque a saída me deu um resultado maior que vai me totalizar o quê? Lá na somatória, quando a gente fizer toda a contagem dos pontos por função, um total de 4. Tá joia? Eu espero que você tenha acompanhado esse vídeo e a gente vai fazer exercícios aí nas próximas interações aí do nosso curso. Meu muito obrigado e até a próxima.